Queridos irmãos, nesse momento para nossa edificação, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, onde faremos a leitura dos versículos 35 a 39. É com grande alegria que nós celebramos hoje esse culto em ação de graças pelos 166 anos da nossa denominação no Brasil. De fato, no país existem várias igrejas cristãs, evangélicas, mas poucas têm mais de 1,5 século de história. E é por isso que hoje nós vamos agradecer a Deus. E ao fazer alguns elogios à nossa igreja, não interprete como sendo a gente se achando melhor do que os outros. É porque no dia do aniversário a gente não costuma dizer: seu miserável, você esqueceu de arrumar a cama. A gente sempre destaca aspectos positivos. Nós temos consciência de que nós somos uma igreja, pela graça de Deus, alcançados, que somos pecadores falhos, que erramos, e consideramos outras igrejas evangélicas como igrejas co-irmãs. Mas hoje é aniversário da nossa igreja. Então, se eu fizer algum elogio aqui para a nossa igreja, não acho que eu estou desprezando as demais. É só para a nossa comemoração mesmo. Mas internamente nós temos consciência de que temos coisas boas e devemos destacá-las, mas temos também nossas falhas e devemos combatê-las. Mas a instrução da palavra de Deus, ela serve exatamente para isso, para a gente ver se a gente está no rumo certo, e aquilo que está correto, continuemos. Aquilo que a gente se distancia, precisamos nos arrepender e retornar. Vamos abrir então a palavra de Deus e vamos meditar Mateus capítulo 9, versos 35 a 39. A palavra de Deus nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Era por volta do ano 1855, alcançado por um movimento em Harrisburgo de despertamento espiritual, um jovem de 22 anos professou sua fé. Criado na igreja presbiteriana, mas com fortes lutas na sua juventude, solteiro, e lutando contra aquilo, naquele ano, 1855, depois de vencer essas lutas interiores e perceber a necessidade de servir a Deus, professou sua fé e no mesmo ano entrou no seminário e quis estudar a palavra de Deus de forma mais profunda para servir a Deus através do ministério da palavra. E o jovem Ashbel Green Simonton pôde, então, naquele ano que ingressou no seminário, já despertado por Deus, comprometido com a causa de Deus, solteiro, disse: eu quero servir ao Senhor. Como eu posso ser útil? E foi sendo despertado ainda mais em cada uma das pregações que eram feitas no seminário. Eu estou citando especialmente esse momento da vida de Simon para a gente ver como a teologia e a missão caminham juntas. Quando ele se sente despertado para servir a Deus, ele vai estudar mais as Escrituras. Quanto mais estudava as Escrituras, mais seu coração queimava. E ele começou a se sentir despertado para ser missionário fora dos Estados Unidos. Então começou a pensar: América do Sul pode ser um lugar. Tipo assim, um americano olhando para cá e dizendo: aquele lugar subdesenvolvido, nós estamos precisando ir lá para levar o evangelho. Lembrando que no Brasil, até 1810, não podia ter nenhuma igreja protestante. Desde o descobrimento até 1810, não era permitido nenhuma outra religião. Calvino chegou a mandar 2 pastores junto com a equipe de missionários lá de Genebra, mas eles foram expulsos daqui numa história que pouco conhecida dos mártires de Guanabara, quando no projeto França Antártica
Havia, então, o desejo de ter esses protestantes aqui, mas depois não foi mais possível, eles foram mandados embora. E os que aqui ficaram foram mortos, né, com requintes de crueldade, enforcado, como Jacques Le Ballet, ou lançados com balas de canhão, como foram os outros irmãos nossos do passado, que aqui tiveram jogados ali na Baía de Guanabara. Foi silenciada a tentativa. Só foi possível chegar no Brasil em 1810, a primeira igreja protestante. Na época eram os anglicanos, ingleses, que estavam vindo para cá. E era por um motivo bem interesseiro. Era a frota naval mais poderosa que tinha naqueles dias para combater os piratas. Precisamos de vocês aqui. Quando eles falam, mas a gente vai desenvolver nossa fé lá. Não, então não pode. Só havia a igreja católica até então aqui, oficialmente, no nosso país. Mas como a família real tinha dificuldade de atravessar o mar, sem a segurança de uma das escoltas armadas navais mais poderosas, que era dos ingleses, então foi feito um tratado de comércio e navegação. A gente vai ter a primeira oportunidade de ter uma igreja protestante no Brasil em 1810, e você vai achar isso num tratado de comércio e navegação apenas, não é nem num tratado religioso específico. Podem vir, mas as igrejas não poderão ter aparência de igreja e não poderá evangelizar outras pessoas, só entre vocês. 1810. Enquanto está acontecendo aqui, os primeiros missionários protestantes chegando aqui no nosso solo pátrio, um jovem está sendo despertado por Deus aos 22 anos, ingressa no seminário, se forma, aponta o Brasil como lugar de sua predileção. Alguém podia falar, por que ele foi para o Brasil? Talvez ele tivesse familiares aqui? Talvez ele tivesse grandes oportunidades aqui? Não, seu coração entendia, como sendo o mesmo entendimento do apóstolo Paulo, eu quero ir para um lugar onde ainda não se conhece do Evangelho. E optou pelo Brasil. E então chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859. Imagine, sem WhatsApp, sem GPS, sem booking para fazer a reserva de hotel no Trivago, ou coisas como a gente tem facilidade hoje, chega aqui, não conhece a língua. Tem brasileiro que estudando inglês e acha difícil. Agora imagine o inglês estudar o português, é muito mais complicado. E ele veio para cá sem conhecer a língua, querendo estudar. Os primeiros cultos que ele fez era com os ingleses nos barcos que estavam aqui naquela época. E desejoso, Deus lhe favoreceu muito, que ele rapidamente começou a aprender a língua e já começou a evangelizar pessoas, pregar o evangelho. Seu ministério foi um ministério curto, em torno de 8 anos aqui no nosso país. Aos 35 anos, ele veio a falecer, pouco antes de completar isso. E aqui ele pôde organizar a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, trazer outros missionários americanos para virem para cá. Do Rio de Janeiro se estendeu a São Paulo. Havia, então, entendimento de preparar missão e teologia juntos. Vamos capacitar aqui os primeiros. Ordenou o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, que era o ex-padre José Manuel da Conceição. E assim começou a preparar os primeiros líderes aqui. Fundou o primeiro jornal protestante da nossa história, Imprensa Evangélica. A gente conhece a história dele bastante pelo seu diário. A gente até brinca que todo dia ele escrevia no diário. Aí ele foi, depois de férias, para os Estados Unidos, casou e esqueceu de anotar no diário. Mas a gente dá um desconto, né? Então agora ele está acompanhado, traz sua esposa para cá. E com pouco tempo a sua esposa adoece, sua esposa morre. A sua filhinha, como é que ele ia cuidar agora assim? Ele tinha a tia aqui presente, a sua irmã, então deu aos cuidados, para que ela cuidasse dele. Pouco tempo depois ele veio a falecer, mas deixou o seu legado. Aqui é um resumo da atividade de Simonton no nosso país. Hoje, nós estamos espalhados em todo o Brasil, nós temos mais de 5.000 pastores, nós temos igrejas em todos os estados, escolas, universidades, temos mais de 100 missionários em vários países no estrangeiro, propagando a fé reformada.
E a gente percebe que nesses 166 anos, a Igreja Presbiteriana do Brasil deixou um legado por onde ela passou. Muitas cidades têm escolas fortes ou professores bons que eram membros da igreja, com uma atuação que era um dos lemas da reforma, ao lado da igreja, uma escola e um hospital. E nós temos, então, escolas pelo Brasil afora, fundadas pela nossa igreja, e nós temos também hospitais que pertencem até hoje à nossa igreja. Então a gente vê a importância de pregar o evangelho para a salvação das pessoas, mas cuidar do homem como um todo. Simonton não tinha ideia do que ia acontecer. Ele está lá na glória do céu hoje, na presença de Jesus, não sabe de nada do que está acontecendo aqui. Mas foi difícil, foi desafiador, mas foram assim as sementes lançadas aqui. Esse é o legado do presbiterianismo deixado aqui por aquele jovem que aqui chegou. Mas a igreja presbiteriana, ela não tem só 166 anos, 166 anos aqui, mas ela teve um período anterior nos Estados Unidos e mais anterior quando ela vem da Europa para cá. E a gente chega, então, no berço da Reforma Protestante, que foi Genebra, com Calvino recebendo alunos, estudantes de vários países que estavam fugindo das perseguições religiosas no período da Reforma Protestante, e essas pessoas são acolhidas em Genebra, e ali eles são talhados, preparados a estudar a palavra. Mais uma vez aqui a relação da teologia com a missão, sempre caminhando juntos. E ali ele prepara esses homens são inflamados com a tocha santa do Evangelho, e eles levam essa tocha para todos os países diferentes. E aí, em alguns lugares, eles vão tendo nomes distintos. Por exemplo, na França, eles vão ser chamados de huguenotes. Na Escócia, eles vão ser chamados de presbiterianos. E por aí, outros países, como na Holanda, eles vão ser chamados só de reformados. E assim, esse povo que descobriu a grande verdade da reforma. E qual que era? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é a autoridade máxima sobre a nossa vida, acima dos ditos da igreja. Deus nos fala por meio da sua palavra, e a supremacia das Escrituras fez uma revolução. A reforma protestante foi só uma reforma religiosa. Foi religiosa, econômica, social. Ela teve abrangência em todas as áreas. Onde se abraçou a reforma, você vê progresso fazendo parte da vida daquele povo. E é por isso que, quando a gente pensa aqui nos 166 anos, a gente lembra que isso esteve nos Estados Unidos, que veio da Europa e que partiu do século XVI por ocasião da Reforma Protestante. E se a gente pudesse resumir numa linha, o que foi a Reforma Protestante? Retorno às Escrituras. Vamos voltar para as Escrituras? A igreja está fazendo isso e isso aqui, mas está na Bíblia. Deus ordena esse tipo de coisa. Imagine as pessoas comprando perdão de Deus. Igrejas sendo construídas baseadas nisso. Imagine você vender partes, relíquias sagradas, e as pessoas sem noção nenhuma iam lá para ouvir a voz de Deus, mas nem entendiam o que era dito, porque era dito em outro idioma. Então a Reforma Protestante, ela quis botar a Bíblia na mão do povo. Vamos voltar para a Bíblia? E vamos ler, inclusive, vamos estudar. E à medida que a gente estuda, vamos ver no original como é que está isso aqui. Vamos estudar a Bíblia em sua língua vernácula, no grego e no hebraico, para a gente ter essa fundamentação. É daqui que surge a Reforma Protestante. Nossa igreja, ela vem desse legado da Reforma. Aqui apenas um resumo. Um pequeno resumo aqui da Reforma Protestante, um pequeno resumo do Simonton. E agora, no texto que nós lemos, temos um pequeno resumo da atividade de Jesus Cristo, da sua atividade missionária. Porque se nós vamos fazer alguma coisa, não é por causa do Simonton. Amamos ele, embora nem o conhecemos, o admiramos pela sua dedicação, mas ele era um pecador como nós. Está na glória do céu, cumpriu o seu chamado e está lá esperando. Calvino também foi um grande servo de Deus, mas nós não adoramos. Sabemos que ele acertou, ele também errou.
mas recebemos o seu legado. Agora, todos esses bebem da mesma fonte, que é retorno à Escritura. E na Escritura nós temos o legado de Jesus. E aqui, capítulo 9, é um pequeno resumo que Mateus faz de suas primeiras atividades. E eu gostaria de que, aqui nesse momento de resumo das coisas que Jesus Cristo estava fazendo, da preocupação do Senhor Jesus de anunciar as boas novas do Evangelho, que acaba mudando a vida das pessoas, gente de todo lugar corria para ouvir de Jesus, para ter contato com Jesus, ser transformado por Jesus. Aqui está o perfeito modelo para nós prosseguirmos na nossa caminhada. Nós não vamos imitar o Simonton, nem o Calvino, nem qualquer outro reformador, a não ser naquilo que eles imitaram a Cristo, naquilo que eles fizeram baseado nas Escrituras. Esse é o nosso grande legado. A Bíblia é quem determina tudo para nós. E aqui nós podemos olhar para o exemplo de nosso Senhor nesses versículos e ter algumas instruções. Então, a partir do verso 35, são 4 coisas que eu gostaria de destacar aqui. A primeira delas, do versículo 35, desse resumo das atividades de Jesus, nós temos aqui a sua atividade missionária. Observe os verbos que aparecem no verso 35 e o que acontecia naqueles dias. E percorria Jesus, a ideia de percorrer, de andar a pé, andando. E percorria Jesus todas as cidades, ou seja, onde tinha gente, Jesus ia. É uma cidade, Jesus passava por lá. Não apenas cidades, o texto diz, ele percorria todas as cidades e povoados, aquele lugarzinho menorzinho, não tem tanta gente, mas ele ia lá também. Em grandes centros ou pequenos centros, Jesus ia onde tinha gente. E isso impulsionou o Senhor a percorrer e caminhar e andar e não ficar dando ouvidos às críticas do que os outros diziam. Por que eu falo isso? Porque se você vê o contexto, olha o que vinha logo na sequência, logo antes desse resumo, a partir do verso 32, depois de Jesus ter feito alguns milagres, o texto diz que ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado, e ele expeliu o demônio e falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais vimos tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Então veja, Jesus está trabalhando, servindo, atuando, e mesmo assim os judeus falam, ele faz isso aí, é pelo maioral dos demônios que ele faz isso aí. Ou seja, nutridos de inveja, nem trabalham e ainda criticam os que trabalham. Apesar disso, o que Jesus faz? Jesus vai lá brigar com eles, mandar tudo para o inferno na hora? Jesus percorria cidades e povoados. Ele vai, ele prossegue, trazendo boas novas, trazendo redenção, revelando o seu grande amor para com os pecadores. E ali ele foi em todos os lugares. Irmãos, eram muitas cidades. E não tinha carro, né? Não tinha Uber. Vou pegar um Uber aqui para Jerusalém. Aí de Jerusalém é subindo ainda. Então fica... Não, às vezes podia ser que em algum momento foi até de jegue ou de jumento. Mas pode ser que algum dia andou de camelo? Quem sabe? Mas a gente sabe que ele percorria todos esses lugares. Cidades e povoados. E até onde ninguém queria ir. Por exemplo, a aldeia samaritana, Deus o livre! Aquele povo excomungado. Não, vamos passar em Samaria também. Por quê? Porque tem gente lá, tem povo eleito lá, e há de se converter quando for proclamado o Evangelho. E uma mulher toda atrapalhada, lá tal da samaritana, que a gente não sabe o nome dela, que procurou realização em tudo na vida. Casou uma vez, casou duas, casou três, casou quatro, casou cinco, achando que ia se dar bem na vida quando resolvesse os problemas relacionais, ou por meio dos amores. E por último, ela estava assim, ó, o negócio de casamento não deu certo 5 vezes, eu vou me amaziar com um agora. E ela estava vivendo com um homem que não era o marido dela. Aquela mulher que você dizia, essa aqui é uma excomungada, essa mulher não presta para nada. Jesus vai atrás de gente excomungada, de gente perdida, de gente doente, de gente fraca. E ele vai lá e o seu amor transborda sobre esses pecadores e eles são transformados pelo poder de Deus. A mulher sai dali desnorteada. Jesus se revelou a ela de uma forma tão especial
que poucas vezes a gente vê. A mulher, tá bom, quando a gente vai conversar mais sobre isso aí, quando o Messias chegar. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. A mulher ficou ali sem saber o que fazer. Se fosse o Chaves, ia fazer, né? Ia virar assim o bracinho, ia endurecer. Ou como diz aqui no Sul, me caiu os boteados do bolso, não sei mais o que fazer. A mulher esqueceu o cântaro ali, saiu desnorteada, com os olhos arregalados. Eu fico imaginando ela chegando assim na cidade. O que foi, mulher? Achei o homem que contou minha vida toda. Só pode ser o Messias. Um monte de gente se converteu. E os samaritanos se converteram, dizendo, já não é pelo que ela diz, mas que nós mesmos temos visto que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus está lá, percorrendo cidades e povoados. Mas ele ia fazer o que lá? Só passar na cidade? O que ele fazia? Olha os outros verbos. Ensinando nas sinagogas, aqui o trabalho de ensino, buscando o seu próprio povo inicialmente, ensinando aos judeus. Os judeus se reúnem na sinagoga, Jesus ia na sinagoga e ensinava a Bíblia para eles. Pregando o evangelho do reino, tem mais a ver com a anunciação desse evangelho, às vezes feito não na sinagoga especificamente, mas em vários lugares, às vezes à beira de um rio, à beira da praia, ou num lugar onde se aglomeravam pessoas ao seu redor, e curando toda sorte de enfermidades, doenças e enfermidades. Uma ação miraculosa de Jesus de curar enfermos de todo tipo. É tanto que a fama de Jesus era assim, se alguém só tocar nele, vai ser curado. E as pessoas vinham de longe, de todo canto, para se jogar nele. Só para se triscar, como a gente conhece a história da mulher, de 12 anos, com fluxo de sangue, tocou, foi curada. Observe aqui as atividades de Jesus, andando, indo em cidade grande, cidade pequena, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui, irmãos, nós temos um bom exemplo do legado de Cristo, de suas atividades missionárias. O que nós devemos fazer? Vamos ficar só lembrando da história? 166 anos, graças a Deus. Quem é mais antigo aqui que nós? Soberba reformada, né? Poderíamos assim dizer. Não, irmãos, vamos olhar o que Jesus fez. Vamos percorrer as cidades. Olha para a tua realidade. Olha os becos da cidade onde nós estamos. Olha aqui a região metropolitana. Quantos lugares nós temos aqui que nós precisamos percorrer. E quando eu digo percorrer, é para ir de pé mesmo. Tem lugar que a gente só descobre que existe a pé. Estaciona o carro, anda um pouco, vê as pessoas, vê as necessidades, descobre os lugares, faz contato com as pessoas, ensina a palavra de Deus para as pessoas, prega para as pessoas. Eu só não consigo dizer assim, cure toda sorte de enfermidade, porque esse é um atributo próprio do Senhor Jesus. Mas Ele é quem cura, então ore, peça a Deus. Deus pode ouvir as nossas orações, não é a gente que tem poder de cura, não vamos botar uma placa aqui também. 166 anos de Igreja Presbiteriana, serão 166 curados hoje. Vamos começar com os bicos de papagaio. Eu sou o primeiro da lista, né? Chegar lá. Assim, vamos... Não, nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Mas nós podemos orar, e a gente faz isso em nossas reuniões de oração. Por isso que é tão importante a gente participar. Mais à frente eu falo mais sobre oração. Mas aqui a gente vê que a atividade de Jesus dá norte para nós. Vamos nos preocupar com as pessoas. Se eu não tenho aquele poder de alguém triscar em mim e ser curado, como Jesus tinha, mas eu posso apresentar Jesus para essas pessoas. Quantos hospitais nós temos aqui? Quantas pessoas estão lá? Quando você estiver, inclusive, doente no hospital, lembre de evangelizar a pessoa que está do seu lado ali. Às vezes não tem esperança nenhuma, anda com os folhetos no bolso, anda com a Bíblia a mais, ou o Novo Testamento, nem que seja aquele do Gideão que você tem guardado. Não, eu gosto de ler Bíblia grande. Você tem um pequeno, não fica guardando isso não, dê para alguém. Evangelize outra pessoa. Haja. Observe que nós temos aqui ações de Jesus. Não era só ideias. Teologia e missão juntos. Como eu citei aqui já para vocês, nós podemos ver Simonton estudando no seminário e sendo fortemente, é o professor de sistemática aqui para lembrar, né? Ouvindo as pregações de Charles Hodge, professor âncora de teologia sistemática. Eu estou dizendo que o nosso âncora de teologia sistemática aqui hoje é o pastor André, né, do nosso curso de teologia aqui do Rio Grande do Sul, CETERGS. E ele ouvindo aquele homem profundamente conhecedor e o seu coração se despertando para a obra missionária. Olha só que coisa interessante.
O grande teólogo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, olha quantos materiais nós temos da sua pena que ele produziu. E quem foi mais desbravador do que ele, andando por cidades e povoados, ensinando a igreja sobre isso. Irmãos, nós precisamos valorizar o nosso legado. A nossa história é de gente missionária, é de gente que conhece Bíblia e evangeliza, de gente que anda e percorre lugares. Olha o exemplo do primeiro pastor presbiteriano que eu citei, né? O ex-padre José Manuel da Conceição. Sabe o que ele fazia? Ele pegava ali a Castelo Branco de São Paulo, ia nas roças, nas fazendas, evangelizar as pessoas. Muitas das igrejas que você anda ali 3, 4 horas, você vai ver ali pela rodovia, você vê ele que começou algumas igrejas ali. Passava, depois ele reunia o presbitério e dizia, ó, podem visitar a fazenda lá no quilômetro tal, que nós falamos com a família lá e tal. E ele acabou morrendo fazendo isso, porque nem cuidava da própria saúde. Se submetia a situações que a gente olha assim, cadê os homens que vão fazer essa obra? Ele muitas vezes chegava numa casa, batia no final da tarde, olá, eu sou o pastor da igreja, assim, tal, eu estou indo em tal direção, será que o senhor poderia me dar a oportunidade de descansar aqui? Mas na sua casa não, aqui fora mesmo, e poderia me dar um pouco de arroz e ovo? Era o seu pedido. E era uma época que evangélico tinha moral ainda, quando falava, esse aí é da lei de crente. Então o povo respeitava. Não, que é isso, entre aqui, preparava, fazia comida, dava para ele, e ali ele ficava. Quando o dono da casa ia de manhã cedo para chamar ele para tomar o café, ele já tinha ido embora. Deixou o terreiro todo varrido, as ferramentas juntadas num canto, era uma forma dele agradecer a gentil hospedagem. E assim prosseguia. Onde ele ensinou para o povo adorar imagens, ele voltou lá dizendo, não adore só Jesus. Ele voltou desfazendo o que ele tinha feito de errado. E saiu pregando o evangelho. Muita gente se converteu. Temos as primeiras igrejas de São Paulo fundadas ali, tendo como sementes a atividade missionária dele. Irmão, a gente tem que honrar esse legado, que não é do Simon, não é do JMC, não é de Calvino, é de Jesus. Olha o que ele fazia, ele percorria, ele ia, ele ensinava, ele pregava, ele dava atenção para as pessoas. Depois de tantos anos, parece que a influência do mundo tem deixado a gente mais neutralizado. A gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer mais atividade missionária. Está na hora da gente despertar do nosso sono. E eu aqui quero até aproveitar, né? Falei do Simon que foi despertado jovem. Queria fazer uma aplicação aqui para você que é jovem. Quem sabe você está aqui, pode ser até jovem de 60 e poucos também, mas especialmente os jovens, até os solteiros que aqui estão. Deus continua chamando jovens. E você sabe por que Deus gosta de chamar jovens para a obra missionária? É porque Deus vai usar ele por mais tempo do que aquele que chama já no finalzinho da vida. Aí o cara já está assim, ó, Jesus chamou, eu não escutei, então estou aqui esperando a segunda Kombi passar para me levar. Enquanto isso, eu posso servir? Não é que não pode, tem gente que serve no finalzinho da vida. Mas quando Deus chama um jovem, como chamou ele ali aos 22 anos, aquele cara vai ter a vida inteira para servir a Deus. Vai poder servir por longos anos. Jovem, você que está aqui, será que Deus não tem te chamado para isso, meu irmão? E você está relutante? Deus tem uma obra a fazer nessa terra. Precisamos de homens, mulheres, de gente que queira percorrer as cidades, anunciar o evangelho. E muitas vezes você vai chegar no lugar, não é assim, todo mundo lhe dando parabéns, lhe recebendo de bom grado, não. Às vezes vai ser apedrejado, mas você continua semeando. Vão lhe xingar e dizer, isso aqui é do demônio. Tem gente que fala, né? A doutrina desses calvinistas aí é do demônio. Deixa eu falar, continua percorrendo e pregando Bíblia, distribuindo Bíblia, ensinando as pessoas a lerem Bíblia, a terem contato com a verdade do Evangelho. Esse é o que nós temos aqui do legado do nosso Senhor, primeiramente aqui a sua atividade missionária. Próximo versículo 36, nós temos aqui o que eu poderia chamar de compaixão missionária. Jesus está indo em todos esses lugares. O que mexe com ele? Vamos ver um pouco dos bastidores. O que mexe com você para você fazer o que você faz? Por que você faz o que faz?
Isso é uma resposta que só você pode dizer. O texto diz que Jesus via, olha o primeiro verbo aí, verso 36, vendo ele as multidões. Embora seja uma multidão, às vezes não dava nem para enumerar quantos tinham, Jesus sabia cada um, quem era cada um daqueles. Ele sabia quem estava feliz, quem estava triste, quem estava deprimido, quem estava em angústia, quem estava em dúvida. Jesus via, como ele vê cada um de nós até hoje. Vendo ele as multidões, olha o texto, compadeceu-se dela. Ele foi movido aqui pelas suas entranhas. A ideia de se compadecer é exatamente você sentir a miséria do outro. Você está vendo a situação do outro, aquilo dói dentro de você. Jesus via as multidões e quando ele olhava e percebia a condição espiritual daquelas pessoas, às vezes estava até rindo por fora, por dentro destruídas. Jesus sabe como você está. Ele vê tudo que acontece. Mas ele não fica só olhando de longe. O texto diz que ele via, ele se compadecia. Ele tinha misericórdia. E qual era a visão que ele tinha? Olha o texto lá, a explicação é porque estavam aflitas, outra tradução é, elas estavam soltas e exaustas, ou seja, elas estavam derrubadas, lançadas no chão. Imagina a ovelha, a gente pensa na ovelhinha, inteirinha assim, né, andando para cá, para lá. Ele via como ovelha solta, ou seja, sem rebanho, sem ter um pastor para afugentar os inimigos e trazer o alimento para ela. Não apenas solta, mas caída no chão, sem força nem de caminhar, exausta. Ovelhas que não têm pastor. Tem quantas pessoas hoje que estão assim também? Quando o Simon olhou para o Brasil, ele viu isso. Como é que é o desenvolvimento religioso naquele país? E a informação era essa, só agora, imagina, só agora, nesse presente século, há poucos anos, foi autorizado no Brasil entrar a igreja protestante. Você olha para a Europa, que abraçou a reforma protestante, e os países foram mudados. Nosso país não. Depois você olha toda a miséria que a gente tem hoje e vê se não tem uma relação. Faça suas conclusões históricas. Mas você veja, Estados Unidos que começou bem depois, mas que foram ingleses, puritanos, presbiterianos que foram para lá fundar o país. O país mais novo que o nosso e a maior potência mundial. Eu sei que tem pessoas que às vezes ficam provocando esse país, não tem nada na cabeça, não é possível. Mas assim, apesar de terem começado depois, cresceram, alavancaram de uma forma tão grande. Todos os países que abraçaram a reforma prosperaram grandemente. Por quê? O que eles aprontaram? Não, eles simplesmente voltaram às Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia manda a gente fazer. E não tem como, a Bíblia diz que tudo que o homem fizer, Salmo 1, prosperará. Agora, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, que se detém no caminho dos pecadores, esse aí vai ser como a relva. Mas aqueles que abraçaram os conceitos de Deus, esses avançaram. Sabe, olhou para nós assim, avançaram lá, eles estão país um dos mais ricos do mundo. Rapaz, não está assim não, viu? O negócio lá é complicado, a roubalheira lá é grande. Essas coisas que a gente ouve falar nas reportagens hoje em dia, isso existe desde muito tempo, viu? Desde muito tempo. E Simon viu esse lugar mal desenvolvido, precisa do Evangelho. Ele não olhou com outro olhar, senão esse que o próprio Senhor Jesus nos ensina a olhar. Às vezes você olha para as pessoas, elas estão sorrindo e você acha que elas estão bem. Na época do Instagram, que você bota tanta foto, nunca vi ninguém fazendo cara feia na hora da foto. Não é? Está todo mundo sorrindo, parece que está tudo maravilhoso na vida, mas só Deus sabe. Só Deus sabe como vai aquele coração. Jesus vê as multidões, ele vê o coração de cada pessoa. E quando ele percebe que aquela pessoa está perdida, como ovelha sem pastor, ele se compadece. Nós devemos ter mais motivações do que essa. Primeira motivação é porque Jesus manda em sua palavra. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Então, para nós, obediência. Mas se Jesus tinha essa compaixão, nós devemos pedir a Deus que também nos dê. Afinal, o próprio Jesus disse, bem-aventurados
Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, devemos estender isso também para as pessoas. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida em vários aspectos da vida, mas ela não conhece a Jesus, entenda que ela é uma pessoa mais infeliz do mundo, porque tentou em tudo e não achou a essência. E às vezes tem uma pessoa que nem tem tanto progresso e sucesso em outras áreas, mas já alcançou Jesus, é a pessoa mais feliz da face da terra. Olhe para as pessoas com o olhar correto da próxima vez. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os adolescentes e jovens, que às vezes olham pelas mídias sociais e falam, fulano parece que é tão feliz. Estava lá, e aí as propagandas às vezes são convites para o pecado. Olha lá, cheio de... O rapaz olha assim, estava cheio das mulheres atrás dele. Esse cara é feliz. Se você é um crente no Senhor, você é mais feliz que ele. Só que às vezes você não sabe. Especialmente aqueles que são criados no Evangelho, criados na igreja, que não se estragaram nas coisas do mundo e não sabe como foi essa vida estragada lá, parece que às vezes fica querendo olhar assim, será que não é bom? Então, distorcendo às vezes. Meu amigo, você é uma pessoa feliz. Simon então teve lutas na vida dele, exatamente por isso, criado num lar cristão, mas com lutas internas, até que uma hora venceu isso. E no dia que ele venceu essas lutas, tendo a visão correta das coisas, sua vida foi mudada, foi transformada. Não quer dizer que ele não continuou tendo lutas, sempre vai ter, mas agora ele sabe como ele deve agir. Assim também nós devemos agir. Agir com a motivação correta. Agir com a compaixão correta, compaixão missionária. Você tem contato com pessoas no seu trabalho, você já compartilhou de Jesus para elas? Para as pessoas que são seus vizinhos, que você já levou bolo, já chamou para almoçar, já fez churrasco, mas nunca chamou para vir na igreja? Imagine 15 anos depois, e a pessoa assim, por que você nunca me chamou, cara? Tu era da igreja há tanto tempo, por que tu não me chamou? E às vezes a gente com vergonha da nossa grande identidade religiosa, a gente fica assim meio, eu vou dizer, vão rir de mim, vão me excluir, vão fazer isso. Que é isso? Olhe para as pessoas com o olhar correto. Primeiro olhe para você mesmo, você era uma ovelha perdida e Deus te achou. Feio que dava dó, até ficou mais bonito depois que se converteu. É tanto que tem uns até que casaram, não sei como, milagre divino. Deus derramou graça na sua vida. Observe a bondade de Deus na sua vida. Olhe para as pessoas com a visão correta também. Não tenha inveja do que eles estão fazendo e aprontando de pecado, não. Olhe para as pessoas como elas realmente estão, muitas vezes perdidas, como ovelhas que não têm pastor, tentando se encontrar nos prazeres da vida, perdidos. Se compadeça, prega o evangelho, chame essas pessoas. Amanhã tem culto, já convida para amanhã. E se ele não vir, geralmente vai aparecer uma coisa no dia para a pessoa não vir. Aí você chama de novo e insiste de novo. A evangelização mais fácil que tem é chamar alguém para vir na igreja. Porque você só traz a pessoa e depois leva de volta. Você traz, bota a pessoa ali sentada e o pregador vai anunciar a mensagem. E no final das contas você vai ficar com a pessoa vai ter uma gratidão eterna por você ter chamado ele para vir aqui. É nosso legado, irmãos. Precisamos nos movimentar, precisamos olhar com compaixão. Eu tenho um amigo que mora lá, exemplo, em Viamão. Bah, pastor, é contramão ir lá. Não, meu irmão, dê 2 viagens. Gaste um pouco do seu recurso, do seu carro, vai buscar ele. Ó, vou fazer um almoço aqui em casa, vamos na igreja, depois a gente almoça. Já traz para perto. Tenha compaixão das pessoas. Elas estão exaustas, aflitas. É tanto que elas abraçam qualquer coisa de fé que alguém apresenta. Você fala, como é que tem tanta gente hoje em dia invocando espíritos no Rio Grande do Sul, ao invés de chamar pelo nome de Jesus? Aí você fala, que absurdo. O absurdo é porque você ainda não foi falar para ele, porque se ele ouvisse de Jesus, ele ia olhar assim e... Claro, o Espírito de Deus operando em seu coração, ele ia observar isso, ia converter-se ao Senhor Jesus. Agora foi o que chegou para eles. Às vezes tem gente que usa uns cristais assim em casa, bota lá.
umas coisinhas do xamã, né? Botou lá e tal. Uns perfumes aqui na casa para limpar o ambiente. Não, tá difícil as coisas aqui em casa, vou tomar um banho de sal grosso para afugentar o mal olhado. E as pessoas estão aí fazendo isso. Aí você fala, que absurdo. Ou não olha assim para a ignorância deles dessa forma, não. Olha assim, eles não conhecem a verdade, mas eu conheço. Teu coração precisa ter compaixão. Jesus tinha compaixão. Mas nós não devemos fazer isso só por compaixão, não. A gente tem que fazer isso também por obediência, porque Ele nos mandou fazer isso. Ele deu exemplo, Ele nos ordena, e nós precisamos ir atrás dessas ovelhas perdidas. Essas ovelhas caídas no chão. E lembrar que o que vai levantar elas é o próprio Senhor Jesus, não é a gente. A gente só coloca elas em contato com o nosso Mestre Senhor. Disponha-se a fazer isso. Eu falei de jovens e adolescentes, mas também tem aqui, casais. Tem tanta gente que se casou, você conhece, casou recente, ainda estão se adaptando na vida conjugal. Chame esses casais para caminhar junto. Vamos estudar a palavra de Deus para a vida do casal. Vamos resgatar, porque senão aquele dia bonito da cerimônia, meu amor, você é a pessoa mais maravilhosa. Eu fico encantado e chorando, contando o dia do casamento. E o outro vai lá e lê os votos também, assim, a coisa mais linda. Aí aquela beleza do casamento, 3, 4 meses já está indo embora. Eles já estão brigando, já está uma confusão danada. O que eles estão precisando? Precisa que alguém olhe com compaixão para aqueles jovens casais. Antes que eles se separem, deixa eu ir atrás deles, pregar o evangelho para eles, instruir, porque Jesus salva a família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E como essa salvação é um negócio místico só assim, vem no culto, não, tu vai estudar a Bíblia vai dizer como a mulher tem que ser, como o marido tem que ser, como o pai tem que ser, como a esposa tem que ser. E o nosso legado é a Bíblia. Então vamos botar a Bíblia em contato com o jovem, com o adolescente, com as crianças, com os casais, com o idoso. É a palavra que vai transformar nossas vidas. Aqui ainda desse resumo do legado deixado por Jesus para nós, eu queria agora mostrar para vocês, versículo 37, o desafio missionário. Já vimos aqui a atividade missionária, a compaixão missionária, agora o desafio missionário. Leia comigo o versículo 37. Diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou os obreiros estão ociosos. Trabalhadores são poucos. Trabalho grande, trabalhador pouco. Olha o tamanho do desafio. Imagine se o nosso desafio fosse procurar fazer com que 1% da população de Canoas se convertesse ao Senhor Jesus. 1% tem 308, quase 400 mil habitantes aqui, 385, 1%, 3.500, olha só, coisa pequena, 1% só para você ver o tamanho do desafio. Se eu conseguisse trazer 3.500 pessoas para conhecer o Senhor Jesus, eu teria alcançado 1% da cidade onde eu moro. Agora pense no estado do Rio Grande do Sul, com 500 cidades. Em alguma dessas cidades a gente não tem igreja. Às vezes eu ando pelo estado, indo às vezes visitar um campo, e a gente vai passando. Eu passei em uma aqui. Esses dias eu fui para a região mais do norte do estado, e fico sempre interessado em entrar naquele lugar. Não me toque. Não vejo a hora de ter crente ali naquele lugar. Vamos ver o que eles... Nós somos da igreja presbiteriana, não me toque. Aí passei outra lá, Seberi. Aí fui andando, Frederico Westphalen. Aí vai vendo outras cidades, umas pequenininhas que você passa rapidinho assim, é uma rua só quase. É muito comum no Rio Grande do Sul, inclusive, cidades com pouco mais que 2.000 pessoas que moram, e já é cidade. E o PIB é bom, porque há desenvolvimento, crescimento ali. Eu fico pensando, nós não temos uma igreja ali.
Aí você vai andando assim, aí passa uma, passa duas, passa três, passa quatro, passa 15 cidades, aí opa, que a gente tem uma igreja iniciando. Nós temos 166 anos no Brasil e tem cidade que nem sabe pronunciar o nome da nossa igreja. Eu disse que é elogiar, mas agora eu vou criticar também. Como é que é o nome da igreja? A igreja presbiteriana? Que nome é esse aí? Eu nunca tinha ouvido falar. Tem 166 anos no país. O povo nem sabe o que é. Por quê? Porque às vezes a gente está dormindo. Diante de um desafio tão grande que o Senhor Jesus coloca diante de nós. Aqui é uma fala direta dele. Ele se compadeceu das ovelhas, olhava as multidões caídas. Ovelhas que não tem pastor. Aí ele vai conversar sobre isso. Não com as ovelhas. Com as ovelhas ele iria dizer, como ele falou, vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele está falando para os discípulos, para os seus apóstolos, para aqueles que estão caminhando com ele. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. O trabalho não é só isso aqui não, viu? Vocês já estão cansados com esse trabalho aqui? O trabalho é muito maior. A seara é muito maior do que essa. E quem está disposto a trabalhar? Pouquíssimos. E é por isso que a gente vê poucos sobrecarregados e outros na igreja contemplando de longe. E quando aproxima é para dizer, irmão, está pesado, né? Eu queria te dizer uma coisa, está pesado porque você está levando errado. O jeito certo de fazer é assim, assim, assim. Aí a pessoa ainda vai te dizer, mas não tem nenhum para dizer, me dá 3 fardos desse aqui para eu carregar, para te aliviar um pouco. E ainda alguns contempladores ainda são aqueles críticos, ou que querem ajudar dizendo o que o outro tem que fazer. E ainda tem os casos piores, como esse aqui do contexto do Senhor Jesus, onde você faz a obra de Deus e alguém ainda diz que está fazendo no poder do Satanás. Rapaz, eu acho que se fosse eu, alguém falando assim, ou você, a reação nossa ia ser, você vai ver o Satanás é agora, seu miserável. Como é que Jesus está curando o endemoniado, está curado, o outro estava cego, agora sai vendo, e o cara vem dizer que tu está com um demônio? Rapaz, é para tirar a gente do sério, né? Mas a nossa reação não pode ser como a deles. Eles fazem isso porque eles sim vivem escravizados ao pecado, estão mortos seus delitos e pecados, sendo guiados pelo espírito desse mundo, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Responder no mesmo jeito não é conivente com a fé que nós professamos. Então eles amaldiçoam de lá e a gente abençoa de cá. Ele xinga de lá e a gente diz, Deus te abençoe e te guarde. O povo perseguindo os apóstolos e eles vão orar. Senhor, queima do céu esses ímpios. Não, eles falam, Senhor, manifeste teu poder, que o nome de Jesus seja pregado e o Senhor confirme com sinais e prodígios. Era assim que o povo de Deus se vingava. Nós temos que ter o entendimento de que nós temos muito trabalho pela frente e temos que combater com as armas da luz, pregando o evangelho do Senhor Jesus. Porque quando você fizer um monte de coisa, você olhar o quadro inteiro, você fala, rapaz, não fizemos quase nada. Então a gente precisa recrutar mais gente. A gente vai precisar fazer algumas outras coisas. Mas eu queria lhe conscientizar aqui num desafio gigante. Às vezes o pessoal reclama, pastor, o senhor não disse aí que a presbiteriana tinha escola, hospital, quando é que vai ter um aqui? Aí dá vontade de dizer, quando tu se formar para fazer parte, né? Já se formou em educação? Já fez um mestrado aí para dar aula? E às vezes a gente fica esperando que alguém, tem uma ideia aí, por que vocês não fazem? Não, se prepara para isso. Eu me lembro uma vez, na época que o reverendo Augusto Nicodemos era chanceler do Mackenzie, que é uma das maiores universidades da América Latina e é da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele, como chanceler, uma vez conversando com pastores, e ele deixou o pessoal perguntar bem à vontade, ele falou assim, pastor, e por que às vezes numa escola presbiteriana tem uma pessoa lá que ensina que não é presbiteriano? Aí a resposta dele foi bem tranquila, porque os presbiterianos não querem estudar. Estude, se forme e se apresente para ver se não tem um emprego para você. Às vezes não se qualificam, aí também não adianta querer servir, né? Mas nós precisamos ver o tamanho do nosso desafio e se preparar para avançar em cima dele. Para alguns obreiros aqui que já estão envolvidos na seara do Senhor, esse desafio é grande e você vai ralar muito ainda. O cabelo branco vai aparecer,
cabelo de cima vai cair, preocupação vai aumentar, vai sofrer pelo nome de Jesus, mas vai se alegrar pela sementeira feita. Vai semear chorando, mas vai colher dando brados de louvor a Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Pode ser que morra sem ver. Aí o júbilo é de vez mesmo, né? Aí eu vou cantar Vencendo Vem Jesus com ele do lado, né? Como é Jesus, aquela música, você vai estar do lado dele para festejar, para se alegrar com ele por toda a eternidade. Irmão, enquanto o seu dia da glória do céu não chega, olha o tamanho do desafio. Olha para a nossa realidade. Muito trabalho, poucos trabalhadores. E tem pouco trabalhador porque você que está me ouvindo aqui agora, ou acompanhando pela internet, você ouve, mas não se prontifica. Senhor, eis-me aqui. Quantos vão dizer? Está vendo que o amém é fraco nessa hora? Senhor, eis-me aqui. Mas envia fulano, que é melhor capacitado. E a gente se desvia do chamado de Deus. Rapaz, tu podia, ó. Eu fui no culto lá dos 166 anos, achei muito legal. Acho que tu podia ajudar muito lá naquela igreja. A gente está sempre botando o outro, né? Cadê você para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, quero ser gasto pelo Senhor. E não se preocupa com o tamanho do desafio, só trabalha. Ah, pastor, mas como é que eu vou alcançar isso? Calvino olhou para a pequena cidade de Genebra, a cidade devassa. E ele foi desafiado a trabalhar lá. Então vamos pregar o evangelho aqui, vamos ensinar as pessoas aqui. Aquela cidade devassa, cheia de vagabundo, de gente gostar de tomar cachaça, de prostituição. A cidade se transformou completamente. A cidade que mais que dobrou de tanto estrangeiro que recebia. Acolhia essas pessoas, ensinava essas pessoas. Era uma tocha só do evangelho que botava na mão de uma pessoa. Depois tu vai vendo os efeitos disso. Hoje a gente tem isso também. Nós somos poucos. E sempre vai ser pouco, viu? Só vai ser muito na glória do céu. Aí vai ser multidão que não dava para enumerar. Mas aqui na terra, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os que vão no caminho certo é caminho estreito, é porta estreita. Nunca vamos ser maioria. Mas assim como o sal não precisa ser muito para salgar, e aonde a luz chega, ela já começa a iluminar, a sua disposição para o trabalho vai fazer uma diferença enorme. Faça alguma coisa para Deus. Ouse fazer algo para Deus, para você ver o impacto que isso vai ter. Nunca será em vão o nosso trabalho no Senhor. Por menor que seja o seu trabalho. Que seja, pastor, eu nunca fiz nada, eu só entreguei uma Bíblia para a vizinha. Depois até me mudei da cidade. Pode ser que você não ouça os desdobramentos. Daqui a pouco aquela mulher começou a ler, a mulher se converteu, o filho se converteu, daqui a pouco o filho se tornou pastor de uma igreja, foi para frente, quando vê, tudo avançou a partir de uma pequena coisa que você fez. Não fica olhando para o tamanho do desafio, dizendo, eu nunca vou conseguir cobrir isso. Não, Deus só quer que a gente se prontifique. Ele é o dono da seara. Observe, o texto diz, a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara. O dono da seara é o Senhor. Podemos descansar nisso. Então o desafio para nós aqui é grande. Desafio de gente para ensinar crianças. Desafio de gente para cuidar de adolescentes. Desafio de ter professores nas escolas públicas ou até mesmo para fundar escolas protestantes também, escolas confessionais para ensinar as pessoas. Quem vai se preparar? Quem vai se qualificar? Quem vai se prontificar? Gente para trabalhar com terceira idade, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, tem muitas pessoas idosas, qualidade de vida, índice mais elevado, então o pessoal muda para morar aqui, eu quero me aposentar, morar lá no sul. Então vai evangelizar essas pessoas. O desafio é grande, mas ele começa com as nossas ações, pequenas ações que você faz para a glória de Deus e que você não sabe o impacto que isso vai ter. Semeie hoje, no futuro nós vamos dar brados de louvor, colhendo. E aqui eu vejo, né, nós temos trabalhos iniciando, até com alguns obreiros aqui de alguns campos. Fico imaginando, às vezes, reunir e dizer, irmãos, boa noite,
irmãos, por que ele está falando no plural? Tem ele e a mulher sentado no banco. Primeiro culto começando, não chegou ninguém. Vamos fazer o culto, amada irmã, tem que fazer assim, né? Tem que ser no singular. No dia que aparece 10 pessoas, a pessoa parece que vai para o céu de tanta felicidade. Estão lá trabalhando, arrancando toco, trabalhando arduamente. Meu irmão, prossiga. O trabalho é desafiador, mas a sua semeadura não é em vão. Temos congregações que estão começando agora. Ano passado a gente estava reunida como presbitério na cidade de Eldorado do Sul, dando início ao trabalho em Eldorado do Sul. Vai fazer um ano. Foi no dia 10 de agosto. Precisamos evangelizar aquela cidade. E do lado ali, pastor, também. Mas tem uma mais para frente, ele também não tem nada. Aí você vai andando assim, várias cidades necessitadas de pessoas. Onde estão aqueles que vão olhar para o tamanho do desafio e dizer, eu estou aqui. Por último, irmãos, eu quero agora destacar o versículo 38, a dependência missionária. O texto agora fala de oração. Começa com rogai. Rogai ao Senhor, ou seja, peça a Deus. Dentro do trabalho missionário, tem que ter oração. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando a gente ora ao Senhor da seara, é porque o trabalho não é nosso. Muitas vezes a gente está à frente de algum trabalho. Quem é o responsável aqui? Foi fulano de tal. O trabalho não é dele. Sou pastor aqui da igreja, mas o trabalho não é meu. O trabalho é do Senhor, a seara é do Senhor. Nós somos o quê? Trabalhadores dessa seara. Só trabalhadores. Tem pouco trabalhador, muito trabalho. Então vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus para mandar mais. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa se dobrar mais. E pedir, Senhor, mande trabalhadores. Observe que é uma oração específica. Eu sei que você pode orar pela conversão das pessoas. É bom que faça. É importante que ore pela conversão das pessoas. É bom que ore pelas autoridades da cidade, do estado, do país. É bíblico, a Bíblia manda fazer isso também. Mas a gente precisa ter uma oração específica missionária. Orar pelos missionários, pastor? Isso, ore para que Deus sustente eles lá, para eles não desanimarem. Alguns estão em países bem hostis. Mas façam uma oração como essa que o Senhor ordena que façamos. Rogai, é ordem. Peçam a Deus. Deus que é o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar por trabalhadores. Vamos orar por gente que queira trabalhar na obra de Deus. Não para dar palpite na obra de Deus. Gente para trabalhar. Gente para arregaçar as mãos. Pastor, que tiver aí para eu trabalhar, estou à disposição. Ou então fazer igual aqueles caras, né? Que às vezes a gente ouve falando assim, olha, conte comigo para serviços leves. Senhor, eis-me aqui, quero ser um trabalhador na tua seara, quero ser gasto no teu reino, quero gastar minha juventude contigo, ou o resto dos meus dias, que eu não sei quantos vão ser, mas eu quero viver para te servir. Peça a Deus que mande trabalhadores. E se você for honesto, já que você está orando achando que isso é importante, uma vez que Jesus nos ordena isso, no mínimo você devia dizer assim, Senhor, mande os trabalhadores aí, quer dizer, me bota também para ser um trabalhador, né? Então essa é a oração, com certeza, se ela for sincera, ela é atendida na hora. Porque na hora que você ora, já desperta você. Senhor, é tão importante isso, é uma coisa tão séria, mande trabalhadores. E eu estou aqui, Senhor, se o Senhor quiser me usar, pronto, então já está. É servo de Deus, Deus vai lhe usar. De alguma maneira. Você serve para alguma coisa. Eu brinco que no interior da Bahia, quando eu pastorei lá há um tempo, eu costumava dizer uma expressão que uso até hoje, né? Eu falo, você serve, nem que seja para fazer volume. Mas todo mundo serve para alguma coisa. Sabe o que é fazer volume? Por exemplo, aqui eu vi uma orquestra maravilhosa aqui tocando, né? Mas todos eles estão tocando. Se eu tivesse aqui no meio, eu pegava o instrumento e fazia de conta que soprava. Mas fazia volume. Imagine a gente fazer uma evangelização no povoado.
Aí a gente chega lá, vai pregar, 3 pessoas. Não, vamos deslocar 20 daqui. Aí o povo fala, tem um monte de gente ali, ó, você já serviu, fez volume no pacote. É tanto que Jesus nunca mandava ninguém sozinho, né? Vai de 2 em 2, sempre mais que um. Então você pode servir, nem que seja fazendo volume, participando. Ó, eu quero ir junto. Vocês vão ter uma evangelização lá na Matias agora? Eu quero ir. Pastor, eu posso servir de alguma coisa? Pode, sempre pode. Mas eu não sei falar, mas eu sou meio brabo, então fica na porta. Se chegar alguém meio estranho ali, você chama para conversa séria. Eu digo isso que uma vez entrou um rapaz dizendo que estava encapetado na igreja, né? E ele falou, tô com cão, e saiu pulando e parecia que estava cavalgando assim, pulando. Aí o diácono pegou assim, tu tá com cão nada, sem vergonha, tu tá cheio da cachaça, vem cá para nós conversar. Puxou ele ali para o canto, evangelizou o rapaz, mostrou para ele ali o caminho que ele precisava. Então, você não sabe fazer muita coisa, não? Vai ser o que vai segurar o vivente ali. Ou que vai ajudar. Você sabe que uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, quando eu me converti aos 17 anos, eu queria servir. Onde me botavam? E eu cheguei, pastor, eu posso levar a sua bolsa? Ele tem uma maletinha assim, eu falei, deixa eu carregar ela para o senhor. O senhor disse, tem problema de coluna aí, né? Às vezes ele citava lá, deixa eu levar a sua bolsa. Aí alguém vem logo assim, puxa saco do pastor. Diga o que quiser, seus endemoniados, né? Falaram com Jesus assim, eu vou continuar percorrendo, andando com ele aqui. E nessa de carregar a bolsa do pastor, tinha muito disco dentro. Ele ia fazer o programa de rádio, daqui a pouco ele falou assim, Daniel, escolhe as músicas. Aí eu já fui promovido, de carregador de pasta para escolhedor de música para o programa de rádio. O tempo foi passando, daqui a pouco ele fala, agora tu dá o bom dia. Eu falei, não acredito. Não, pastor, vai, dá o bom dia aí. Escolhe as músicas, dá o bom dia, deixa só a pregação para mim. E eu comecei a fazer programa de rádio. Chegou o momento que ele falou, eu não vou poder ir lá não. Conduz lá e tu mesmo prega. Depois de um tempo ele nem mais ia na rádio, eu que ficava lá. Apareceu. Teve uma outra vez, quando eu estava começando assim, não tem nada para fazer, o que eu ia fazer? E eu via que o pessoal do grupo de louvor, uma crítica interna, mas essa não é só presbiteriana, não, é para todo mundo. Eles tocam e largam tudo para os outros guardar, né? Aí ficava aquele monte de cabo espalhado, que ele me dava um negócio, não sei se é toque, mas eu sei que aquele negócio me dava uma agonia, eu ia lá enrolar os cabos. Arrumava um saquinho plástico, botava cada um dentro do saquinho, guardava. Mas eu não fazia isso com raiva, não, eu não sabia tocar. Eu vi que tinha que arrumar aquele negócio, você não tem ensaio, que hora é o ensaio de vocês? É 5 horas, 4 horas eu vou lá, já aí botava os pluguezinhos assim, deixava assim, o irmãozinho chegava só, terminava o ensaio, quem que vai arrumar tudo? Fazer com alegria. Qual é a sua função na igreja? Enrolador de cabo. Eu quero é servir, eu queria servir. Esse foi o desejo que sempre existiu no meu coração. Se hoje eu estou no pastorado, não mudou o sentimento. É a vontade de servir a Deus. E você tem vontade de servir a Deus? O Senhor está recrutando pessoas. Capítulo 5 aqui de Mateus, Jesus andava, falava, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E ele ia chamando gente, recrutando gente. Jesus continua recrutando gente para trabalhar. Não é para vir dar trabalho, é para trabalhar na obra de Deus. Deus trabalha a nossa alma, transforma o nosso ser e bota a gente para trabalhar. Rogue ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. O último aspecto que eu queria destacar aqui do verso 38 é a palavra que aparece aqui, o verbo mandar. Literalmente, ele pode ser traduzido como ordenar ou até mesmo expulsar, dando a ideia de parto. Então, quando ele pede assim, Senhor da Seara, mande trabalhadores, é como se dissesse assim, ordene esse povo para ir. Você já falou com o filho pequeno, vá tomar banho. Nós estamos aqui para o culto daqui a pouco. Aí de 5 minutos, meu filho, vá tomar banho. Já vou. E o tempo, vá tomar banho. Parece que só vai se tu pegar um instrumento de persuasão, conhecido como cinturão ou chinelo. Aí ele sai correndo ali. Parece que você tem que fazer alguma coisa para ele ir. Então, quando ele diz assim, ordene, Senhor, que eles vão, ou seja,
empurra eles. Ou como uma mulher que está para parir, né? As irmãzinhas que sabem como é esse negócio aí. Às vezes o menino, eu fico pensando, as irmãzinhas que passaram um dia para ter o parto. E agora tem o negócio do parto humanizado, né? Eu quero sentir as dores. Então sofra, né? E fica lá sofrendo, mas fica, empurra, o menino não sai. E passa ali uma hora, parece crente para ir trabalhar. Parece que tem que expulsar eles. Empurra, Senhor, esse crente para ver se ele vai trabalhar. Aí ele, eis-me aqui. Então essa é a ideia que Jesus fala aqui. Rogue ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Peça a Deus, Deus expulsa esse pessoal desse lugar de conforto deles e bota eles no serviço. Todos nós podemos servir melhor. Todos vocês são convocados para servir a Deus. Esse é o nosso legado, irmãos. Esse é o legado da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos seus 166 anos. Esse é o legado da Reforma Protestante. Todos os servos de Deus trabalharam muito, trabalho intelectual, trabalho braçal. Alguns traduziram a Bíblia inteira na língua do povo, para que o povo pudesse ter contato. Vamos trabalhar. São 166 anos. Vamos orar pedindo isso a Deus. Senhor, mande mais gente para trabalhar. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe, para que façamos jus ao nome que carregamos, à igreja que pertencemos, para que no decorrer dos anos possamos ver mais igrejas sendo plantadas no Rio Grande do Sul, no Brasil, mais missionários sejam enviados para outros países e assim possamos ver o conhecimento da glória do Senhor enchendo a toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que Deus em Cristo nos abençoe.